E foi! Bora então começar mais uma revisão. Hoje a gente vai trabalhar tudo a respeito de geometria espacial. E geometria espacial vale muito a pena, por quê? Geometria espacial é um assunto que te garante muita nota, porque a gente vai perceber que as questões a nível primeira fase são mais tranquilas da gente entender. Então vale muito a pena, tá? Vale muito a pena a gente dominar aqui geometria espacial. Lembrando, né, que eu já fiz também de geometria, tudo de geometria plana, tudo de cálculo estequiométrico, de eletromagnetismo. Então todos esses assuntos aí já tem todos no canal, tá? E também eu vou estar trazendo a resolução da FUVEST, né, que vai acontecer agora no domingo, tá? Então eu vou buscar no domingo mesmo, logo após a prova, eu vou voltar o mais rápido para casa para já trazer a correção aqui para vocês, tá? E o que acontece? Segunda-feira, ó, a prova da FUVEST é domingo. Segunda-feira nós temos o quê? Nós temos a abertura do intensivo FUVEST focado na segunda fase. Então, se você quer dominar matemática, física, química, lá eu vou passar desde revisão teórica até a resolução da prova. Ou seja, além de dominar o conteúdo com aquele nível de profundidade que a segunda fase exige, você também vai saber exatamente. Tá funcionando. Você vai saber exatamente como que você vai escrever as suas resoluções, tá? Porque tem muita gente que perde ponto na FUVEST na segunda fase porque ela chega na resposta correta, porém ela não justificou a sua construção de raciocínio da maneira correta. Então isso é fundamental, tá? Então, se você quiser fazer parte do intensivo FUVEST, que começa já na segunda-feira para a gente dominar a segunda fase da FUVEST, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? E também se você não é inscrito, já se inscreve no canal, já compartilhe essa aula aqui, tá? E bora começar a nossa revisão de geometria espacial. Então, bora começar com essa primeira questão aqui da FUVEST 2017 e a mesma lógica que a gente fez nos outros temas, né? A gente já passou em 2017, 2018 até chegar na FUVEST mais recente, tá? Então, bora lá. Deixa eu ver minha imagem, será que ela tá muito grande aqui? A minha imagem, para não ter probleminha, eu vou deixar aqui, ó. Deixar desse lado aqui, tá? Que eu consigo deixar todo aquele espaço só para resolução. Não tá pegando, não, tá pegando não. Então vamos começar com essa questão da 2017. Diz o seguinte: um reservatório de água tem formato de um cone circular reto. Então, cone circular reto. O diâmetro da base, que está apoiada sobre o chão horizontal, é de 8 metros. A sua altura é igual a 12. Então vamos desenhar já um cone aqui rapidinho para entender o que está acontecendo. Então, um reservatório tem o formato de um cone reto. Então, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Tentar fazer um conezinho mais ou menos certinho aqui, ó. Então esse é o nosso cone, tá? E aí ele já me deu algumas informações importantes. Ele falou que o raio, perdão, o diâmetro é 8, né? Então o diâmetro é 8, então o raio, ele é 4, né? Então o raio aqui da base é igual a 4 metros. E a altura é igual a 12, ou seja, aqui a altura dele é 12. Tá? A partir de um instante em que o reservatório está completamente vazio, inicia-se seu enchimento com água a uma vazão de 500 litros por minuto. O tempo gasto para que o nível de água atinja metade da altura do reservatório é de aproximadamente. Aí eu tenho as alternativas. Ele fala DOT-P como 3,14. Tá. Qual que é a nossa ideia aqui? Ele vai enchendo esse reservatório ali e ele vai perguntar o seguinte: quanto tempo que eu vou demorar para encher metade? Ou seja, até metade da altura, né? Então, quanto tempo que eu vou demorar para encher até metade da altura ali? Ou seja, até a altura de 6 metros, né? Cuidado para você não pensar, se eu vou encher na metade da altura, então o volume aqui de água é metade do volume total, né? Porque eu enchi até metade. Não é de jeito nenhum. Por quê? Conforme você vai subindo o cone, ele vai se afunilando, né? Ou seja, por mais que você esteja a metade da altura, você tem um volume que é muito maior do que metade do volume, tá? Então, como que a gente vai fazer aqui? A nossa água, então, ali, ela está até uma altura de 6 metros, né? Então, vamos só apagar isso aqui que ficou muito feio. Então, ali a água está a uma altura de 6 metros. Então, o que você pode pensar? Você pode pensar, pô, a água, então, vem até aqui.
Se você já viu um pouco mais de geometria espacial, você pode pensar em volume de tronco. O volume de tronco de cone, né, te permite calcular o volume, porque a água está formando aqui um tronco de cone, né? O que é um tronco de cone? Quando você pega um cone, você faz uma secção nele. Então, essa parte de baixo aqui é um tronco de cone. Tem uma fórmula que você pode usar, porém, não convém fazer ela, por quê? É uma fórmula extremamente difícil de memorizar, tá? Porque é muito longa. Então, qual que é a minha sugestão aqui? A minha sugestão é de trabalhar com semelhança de cone. Primeira coisa que você vai fazer em exercícios assim. Vamos calcular o volume total do cone. O volume total do cone eu vou chamar de VT, tá? O volume desse conezão aqui grandão. Como que é o volume de cone? O volume de cone é a área da base vezes a altura do cone sobre 3. Então vamos calcular esse volume do cone. A área da base é o quê? A área de um círculo. Como calcular a área do círculo? Π r ao quadrado, área da base, vezes a altura sobre 3. Então esse volume total ali vai dar quanto? Π, ele pediu para adotar como 3,14, vezes raio ao quadrado. Quanto que é o raio? É 4. Então 4 ao quadrado, 16, vezes a altura que é 12, dividido por 3. Tá, dá pra gente simplificar um pouco aqui. Vai dar quanto? 12 sobre 3 dá 4. Então o volume total vai ser quanto? Aqui deu 4, né? 4 vezes 16 dá 64. Então 64 vezes 3,14. Então esse é o nosso volume total, tá? Então vamos calcular aí. O volume total vai ser 64 vezes 3,14. Então, se a gente pensar ali, 3,14 vezes 64 vai dar quanto? Isso vai dar 16, isso aqui vai dar 5, isso vai dar 12. Aqui vai dar 24, aqui vai dar 6, 8. E ali vai dar 18, tá? Deu 16, isso aqui mesmo. Então, deu 6, deu 10, deu 11, deu 10, deu 201. Opa, aqui é 9, né? Perdão, aqui é 9. Deu 201. Não, aqui deu 200. Nossa, o que eu fiz a multiplicação errada. Perdão, tá, pessoal? É que é tanta aula que eu tô dando. Tem uma hora que a cabeça ela buga até pra fazer multiplicação. Então vamos aí. 3,14 vezes 64 aqui. Eu vou fazer sem edição. Vou fazer ao vivo mesmo. Então deu 16, tá? Deu 5. E ali deu 12. Mais 24, 8, 18. Aê, filho. 6, 9, 10, 200,96, né? Tá. Então o volume total ali deu 200,96 metros cúbicos, tá? Então, vamos colocar ali. Então a primeira coisa que você vai fazer em exercícios assim é calcular o volume total. Beleza, então essa informação aqui é muito importante, a gente já sabe o volume total. Qual que é a nossa ideia? A gente quer calcular aquele volume de água ocupado. Pensa comigo, eu já sei o volume total. E você tá vendo que eu, além desse cone grandão aqui, eu tenho esse outro conezinho pequeno? Então pensa comigo, se eu sei esse volume total e eu descubro o volume desse cone pequenininho, como que eu faço para descobrir esse volume de água aqui? É só fazer o volume total do cone, que eu já sei é 200,96, menos o volume desse conezinho pequenininho, tá? Então a gente vai fazer assim. Como que eu vou descobrir o volume daquele cone pequenininho? Aí é o tema de que usar uma ideia de semelhança de cone. É bem simples. Qual que é a nossa ideia? Esse conezinho aqui, pensa, a altura total é 12. Eu andei 6, sobrou quanto? Sobraram aqui 6, né? Então, a altura desse cone pequenininho é 6 e a altura do cone grande é 12. O que você faz? Você pega, então, a altura do cone pequenininho, 6, divide pela altura do cone grandão, 12. Isso é igual o volume do pequenininho, que eu vou chamar de V1, pelo volume do grandão, que é VT, que é o volume total, que eu calculei. Tá? Beleza. Aí, o que você vai fazer? Aqui eu coloquei a altura do pequenininho pela altura do grandão. A altura está em metros.
Aqui, desse lado direito, eu coloquei a razão entre os volumes. Volume é em metro cúbico. Então, o que está acontecendo? Aqui a unidade está em metro, aqui está em metro cúbico. Como que eu faço para deixar igual? Eu tenho que elevar ao cubo. Então, beleza. Então, eu tenho que 6 sobre 12 é a mesma coisa que meio, né? Então, meio elevado ao cubo é o volume daquele pequenininho sobre o volume do grandão, que é quanto? 200,96. Tá, o volume do pequenininho, então, vai ser de quanto? 200,96 vezes meio ao cubo. É 1/8, né? Vezes 1/8. Então, o volume do pequenininho vai ser isso daqui. Nossa, essa divisão aqui vai dar muito chatinha. Esse 200,96, eu vou deixar ele como 64 vezes 3,14, ó. 64 vezes 3,14. Porque eu consigo simplificar mais rapidamente, né? 8, 64 dá 8 aqui, né? Então, o volume do pequenininho ali vai ser quanto? 8 vezes 3,14. Então, o volume do pequenininho ali vai ser quanto? 3,14 vezes 8. Bora fazer então aí. 3,14 vezes 8. Tá, então 3,14 vezes 8, isso vai dar 32, certo? Vai dar 32. Aqui deu 8 mais 3, 11. Aqui deu 24, 25. Então dá 25,12, né? Dá 25,12. Então vamos do pequenininho. 25,12. Certo? Ali em metros cúbicos, tá? Aí eu quero o volume do meu tronco. Então o que? É o volume do total, 200,96, menos o volume do pequenininho. Então vamos fazer ali. Então o volume de água, vamos fazer então, o volume de água é o volume total, menos o volume daquele pequenininho, que dá quanto? 200,96 menos 25 vezes 12. Então, o volume de água que eu quero vai ser quanto? Vamos lá fazer 200,96 menos 25,12. Aqui deu 4, deu 8, 5, ficou 9, 7, 175,84, né? 175,84 metros cúbicos. Esse é o volume de água que eu preciso, tá? E aí ele me deu a vazão de água em litros, 500 litros por minuto. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse volume aqui em litros, né? O volume está em metros cúbicos. Como que eu faço para deixar em metros cúbicos, né? De metros cúbicos para litros? Basta você multiplicar por 1000, né? Então o volume de água ali que eu preciso, ó, é de 175.840 litros. Esse é o volume de água. E eu quero saber quanto tempo que eu vou demorar, certo? Então aí, se você perceber, basta você pegar esses 175 mil litros de água e dividir por 500. Porque a vazão é de 500 litros por minuto, né? Mas aí você fala, putz, mas na hora da prova não tem esse raciocínio. Faz por regra de 3 então. O que é a vazão? A vazão ele me deu é de 500 litros por minuto. Ou seja, aquela torneira ali, ela enche 500 litros em 1 minuto. E para encher 175.840, ela vai demorar X minutos. Então, vamos ter que fazer de novo essa multiplicaçãozinha aqui. Vamos fazer ali. Então, o tempo que eu vou gastar vai ser de quanto? 175.840 dividido por 500. Tá? Dividido por 500. Então, isso aqui vai dar quanto? 175.840 dividido por 500. Isso dá 1.758 cabe em 3, que dá 1.500. Para 1.758 cabe 258. 258 desce o 4. 2.584 cabe em 5, que dá 500, 2.500. Desce ali, sobrou 84, desceu um 0, cabe 1, que dá
500. Aí já vai entrar a vírgula, né? Então o tempo que eu estou gastando é de aproximadamente 351. Como a vazão está em litros por minuto, então o tempo em minutos. Então eu estou gastando 351 minutos, tá? Vamos lá. Alternativas estão todas em horas, né? Horas e minutos. Então eu vou deixar 350 minutos em horas. Como que eu faço? Divido por 60, né? Porque uma hora são 60 minutos. Só que tá facinho aqui já de ver, né? 351 minutos, ó. É igual a quê? 300 minutos mais 51 minutos, correto? 300 minutos são quantas horas? Só dividir por 60. 5 horas. Então, 5 horas mais 51 minutos. Então, esse é o intervalo de tempo que eu gastei para encher. Logo, 5 horas e 51 minutos. Então, o mais próximo ali, 5 horas e 50 minutos. Ele deu até um aproximadamente, né? Então, o gabarito letra C, fica sendo letra C. Então, você percebe que, usar essa ideia de semelhança aqui de cone, tá? Isso aqui é bem importante, porque nesse caso aqui, eu não precisei usar a fórmula de volume de tronco, tá? O volume de tronco de cone você utiliza em casos que realmente não tem como, tá? Em casos que ficaria extremamente trabalhoso fazer assim. Se não, a gente sempre faz por semelhança, tá? E aí vamos para mais uma questão, tá? Essa questão aqui diz o seguinte: uma quantidade fixa de um gás ideal é mantida. Não, calma aí. Agora minha. Onde está minha câmera? Vai jogar para cá. Essa questão aqui, ela diz o seguinte, ó. Ela diz o seguinte: uma quantidade fixa de um gás ideal é mantida a uma temperatura constante. Então a temperatura é constante, tá? Não muda. E seu volume varia de acordo com a seguinte fórmula. Então, volume em função do tempo é o logaritmo disso daqui, em que T é medido em horas e VT é o volume medido em metros cúbicos. A pressão máxima do gás no intervalo de 0 a 2 ocorre no instante. Tá bom, isso aqui relaciona um pouco com química, né? Diz o seguinte, ó, eu quero saber em que momento a pressão era máxima. Vamos lembrar, como a temperatura é constante, um aumento na pressão resulta o quê? Numa diminuição no volume, necessariamente, né? Se eu mantenho a pressão constante, perdão, se eu mantenho o volume constante, se eu aumentei a pressão, eu diminuo o volume. Então, se eu quero a pressão máxima, é quando o meu volume é mínimo. Então, a gente vai ter que descobrir o ponto de mínimo ali dessa minha equação, né? Descobrir o ponto de mínimo dela. Como que a gente vai fazer isso aqui? Não sei. Então vamos primeiro copiar a equação. Diz o seguinte: volume em função do tempo é igual a log de 5 mais 2 vezes o seno de π vezes t na base 2, tá? E aí o tempo de 0 a 2. O que acontece? Log, aqui o 2 não tem como mudar, é constante, o 5 é constante. O único ponto que eu posso mudar é esse valor do seno, né? Ah, beleza. Por quê? Seno, se lembra do ciclo trigonométrico, o seno de qualquer ângulo está nesse intervalo, entre menos 1 e 1. Não sei quanto que é esse ângulo, não importa, eu sei que está entre menos 1 e 1. Então, qual que é a minha ideia? Eu vou jogar o menor valor possível aqui, né? Eu tenho que chegar aqui no menor valor possível. Por quê? Aí eu vou ter um logaritmo de 5 mais alguma coisa bem pequena. Então, se eu pegar o menor valor possível, esse logaritmo aqui vai dar o menor valor possível. E aí o volume é o menor valor possível, né? Acho que eu nunca falei tantas vezes o menor valor possível. Então, bora lá. Como que eu posso fazer? O menor valor possível de seno é menos 1, né? É seno de algum ângulo é menos 1. Que ângulo tem um valor de menos 1? 3π sobre 2, né? 3π sobre 2, ou 270 graus. Então, eu preciso que seno de π vezes t seja igual ao seno de 3π sobre 2. Então, o tempo está na cara que é quanto? Eu peguei π, multipliquei por t, deu 3π sobre 2. Então, o tempo é 3 sobre 2, ou 1,5. Então, gabarito, letra D, tá? Só revisando aqui, ó, se você ficou com alguma dúvida, lembra, no ciclo trigonométrico, ó, opa,
eu divido ali a circunferência em 4 partes, né? Então, eu vou dividir nos eixos. O eixo horizontal, cosseno. Eixo vertical, seno. Eu divido em 4 partes. Π sobre 2, π, 3π sobre 2. O menor valor possível do seno acontece para 3π sobre 2, que daí dá menos 1, né? Então, olha como ficou lá. Ficou 5 mais 2 vezes o seno de 3π sobre 2, que deu menos 1. Então, ficou 5 menos 2, ficou igual a 3. Então, o menor valor possível, certo? Então, questãozinha bem tranquila, mas eu achei bem interessante, né? Porque relacionou também com química. Pô, legal. Essa questãozinha ali, tá? Deixa só eu diminuir um pouco esse espaço aqui para conseguir deixar um pouco mais de espaço para a próxima questão. Opa. Ah, não tá indo, porque já tá salvo. Mas beleza, então bora para mais uma questão? Essa questão aqui da 2020. Diminuir um pouco aqui minha imagem e jogar aqui para cima. A menor esfera na qual um paralelepípedo reto-retângulo de medidas 7 por 4 por 4 está inscrito tem diâmetro. Então, calma aí. A menor esfera para que eu consiga colocar um paralelepípedo reto-retângulo com medidas 9, 7 e 4, né? Mas aqui a gente vê esse conceito lá em geometria plana. Você se lembra lá em geometria plana? Exemplo, assim, você vai pôr um triângulo inscrito numa circunferência. Então, um triângulo dentro de uma circunferência. Um triângulo circunscrito a uma circunferência. Seria, então, uma circunferência dentro do círculo, né? E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou expandindo essa ideia. Agora eu estou usando essa ideia aqui na geometria espacial, tá? Então, vamos... antes de começar isso aqui, fazer as contas, vamos tentar entender o que está acontecendo. Então, seria o seguinte, ó. O equivalente seria o seguinte, ó. Eu peguei uma esfera. Então, deixa eu pegar essa esfera aqui. E vou deixar ela 3D, né? Pra gente ver de fato o que está acontecendo. Então, aqui. O eixo do diâmetro ali. E ali. Beleza, aqui é uma esfera. E eu coloquei o que é um paralelepípedo reto retângulo. Então, o que eu fiz aqui agora foi o seguinte, ó. Eu peguei aqui. E dentro dessa esfera, eu vou simplesmente colocar um paralelepípedo ali. Então, deixa eu colocar aqui. E eu só vou construí-lo, certo? Eu vou construí-lo aqui. E vou colocar dentro dessa esfera. Então, qual que é a nossa ideia aqui, ó? Então, você vai simplesmente pegar esse daqui e colocar ali dentro. Mas, aqui você pensa, cara, mas como que eu vou saber a medida do diâmetro? Ó, princípio básico. A única forma de você colocar alguma caixa dentro de uma esfera. Quando eu falo inscrito, o que eu preciso ter como condição? Eu tenho como condição necessária o seguinte. Eu tenho como condição necessária que todos os vértices desse paralelepípedo reto-retângulo estejam encostando na superfície dessa esfera. Então, eu preciso que o quê? Esse paralelepípedo aqui, ó, esteja ali dentro, tá? Então, essa vai ser minha condição necessária. Então, a nossa ideia é justamente colocar ali de forma que todos os vértices eles estejam aqui encostando na superfície dessa esfera, tá? Então, tá ali. E o que acontece? Como eu preciso que ele seja inscrito, né? Então, encostar na superfície, o que você pode afirmar? Você pode afirmar isso que eu vou falar? Você pode. Que ele está exatamente no centro dessa esfera. Por quê? Se eu coloco esse paralelepípedo aqui mais para cima, o que aconteceria? Esses vértices aqui de cima, eles estariam encostados, só que os de baixo não. E aí, a condição dele estar inscrito é que todos os seus vértices estejam encostados na superfície dessa esfera, tá? A única forma disso é se ele estiver o quê? Exatamente no centro, tá? Precisa que todos os vértices estejam encostados na superfície. Então, ele precisa estar alinhado aqui no centro dessa minha esfera, tá? Opa, então já começa a aparecer alguma coisa, né? E vamos lembrar que as dimensões desse paralelepípedo ali é 7 por 4 por 4. Então aqui vale 7, aqui vale 4, né?
E a profundidade aqui vale 4, tá? Eu fiz totalmente fora de escala, tá? Mas não precisa fazer na escala, é só pra gente entender o que tá acontecendo, tá? Então, peraí. Ele pede o diâmetro, né? O diâmetro é 2 vezes o raio, então vamos calcular o raio disso daqui, né? O raio, ó, o raio de uma circunferência, se lembra, perdão, de uma esfera aqui, né? Essa distância aqui que é equivalente em todos os pontos, né? Então, o raio aqui, ó, o raio aqui, o raio aqui. O que eu posso fazer? Esse paralelepípedo não está justamente com seus vértices encostando na superfície? Então, aqui em vermelho é justamente teu vértice. Perdão, é justamente ali teu raio. Ah, beleza, apareceu um raio ali. E aí o que a gente faz? Um triângulo que nos ajuda muito. Triângulo retângulo. Você consegue fazer o quê? Traçar um triângulo retângulo ali, ó. Então, esse meu raio nada mais é do que a hipotenusa desse triângulo retângulo que eu tracei ali. Tá. Então vamos fazer esse desenho agora aqui no paralelepípedo, que vai ficar melhor. O raio, então, estaria aqui, ó. No centro desse paralelepípedo. No centro. Aquele segmento do raio é esse daqui, ó. Tá ali, ó. Aqui vale o raio. Como que eu faço, então? Eu vou traçar esse segmento aqui, ó. E vou fechar aqui triângulo retângulo. E aí tá o pulo do gato. O que você vai perceber? Aqui é simetria. O paralelepípedo deve estar no centro da circunferência. E esse cateto aqui, ó, o que é esse cateto? Esse cateto aqui nada mais é do que metade dessa diagonal. Metade da diagonal do paralelepípedo. Então o que eu posso fazer? Calcular essa diagonal e eu divido por 2. Vai ser o valor desse cateto aqui. Então, como calcula a diagonal de um retângulo? Diagonal de um retângulo, ó, é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, né? Teorema de Pitágoras, né? Então, diagonal ao quadrado, aqui é a diagonal total, né? É igual ao quê? Esse lado ao quadrado, ou seja, 7 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso dá quanto? 49 mais 16, né? 49 mais 16, que dá 65, né? Então, a diagonal ao quadrado dá 65, logo, a minha diagonal é raiz de 65, tá? A diagonal deu raiz de 65, essa diagonal total. Isso daqui, esse ponto aqui, ele está exatamente no centro do meu paralelepípedo. Então, ele está justamente aqui na metade da diagonal principal. Então, esse cateto aqui vale quanto? Se a diagonal vale raiz de 65, aquele cateto que eu vou chamar de Dzinho é metade da diagonal. Ou seja, é raiz de 65 sobre 2. Então, aquele lado mede raiz de 65 sobre 2. Cara, mas deu um valor estranho. Beleza, continua aqui, provavelmente depois vai melhorar um pouco. E aí, vamos descobrir esse cateto aqui. Ele está no centro do meu paralelepípedo. Se a altura total dele é 4, ele está no centro, ele tem que estar na metade. Então, ali vale 2. Beleza, agora acabou o exercício. Acabou o exercício, é só fazer teorema de Pitágoras, que está resolvido. Então, o que eu sei do teorema de Pitágoras? Eu sei que hipotenusa ao quadrado, né? Aqui forma 90, ó. R ao quadrado, então, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Certo? Então, isso aqui vai dar quanto? 4 mais raiz de 65 ao quadrado dá 65. 2 ao quadrado dá 4. Então, R ao quadrado deu quanto? 16 mais 65 sobre 4. Raio deu, então, 81 quartos dentro da raiz, né? R ao quadrado, tirei raiz. 9 sobre 2. Logo, o raio da minha circunferência precisa ser 9 sobre 2. Aí ele pede o diâmetro, né? O que é o diâmetro? Diâmetro é 2 vezes o raio, né? Logo, 2 vezes 9 sobre 2, isso dá 9. Então, o diâmetro nada mais é do que 9. Então, gabarito, letra A, tá? Gabarito, letra A. Então, essa questão aqui, ela é bem tranquila, tá? Às vezes o que pega mais é essa questão do desenho, né? Às vezes, determinar o desenho ali fica um pouco estranho, né? Você fala, caraca,
que está acontecendo ali. Porém, depois que você faz o desenho, você entende, você percebe que é bem tranquilinho, tá? Então, bora para mais uma? Bora para mais uma aí. Questão da 2021. Suponha, para simplificar, que a Terra é perfeitamente esférica e que a linha do Equador... Calma aí, deixa eu ver onde está a minha imagem. Deixa eu jogar minha imagem para cá. Ah, não, isso aqui mesmo. Suponha, para simplificar, que a Terra é perfeitamente esférica e que a linha do Equador mede 40 mil quilômetros. Então, antes de ler tudo, já vamos tentar fazer algum esqueminha aqui para a gente ir lendo e entendendo, né, o que está acontecendo. Então, deixa eu pegar o pontilhado aqui. Ele falou que a linha do Equador mede 40 mil quilômetros, né? Ou seja, o que significa isso? Vamos lembrar da geografia. A linha do Equador, ela divide a Terra nos hemisférios norte e sul. Então ele está falando o seguinte, essa volta completa aqui, ó, se eu pegar e der uma volta completa, eu vou estar percorrendo uma distância de 40 mil quilômetros, né? Beleza. O trajeto que sai do Polo Norte segue até a linha do Equador, passando pelo meridiano de Greenwich. O perfil do meridiano de Greenwich, então vamos fazer ele também aqui, ó. O meridiano de Greenwich, ele divide a Terra nos hemisférios leste e oeste, né? Então tá aí, beleza. E, obviamente, como ele falou para considerá-la perfeitamente esférica, se aqui no Equador é 40 mil quilômetros para dar a volta completa, aqui no meridiano também os mesmos 40 mil quilômetros, tá? Beleza. O trajeto que sai do Polo Norte e segue até a linha do Equador. Calma aí. Então ele saiu do Polo Norte aqui em cima e foi até a linha do Equador. Tá, então ele vai pedir a distância, né? Qual é a distância que ele percorreu. Vamos aí. O Polo Norte está na latitude 90 graus, né? Se lembra? Geografia. Latitude 90, linha do Equador, latitude 0. Aqui o Polo Sul, 90 graus, sul, né? Então ele andou do Polo Norte até a linha do Equador, ou seja, ele andou isso daqui, ó. Quanto que ele andou? A gente consegue ver facilmente que ele andou ali 1/4 de circunferência, né? Ele andou 1/4 de circunferência. Então aqui ele foi, ó, andou 1/4 de circunferência. Então, se uma circunferência total são 40 mil metros, né? 40 mil para dar a volta completa. Se eu andei 1/4, eu andei 10 mil metros. Então, nesse trajeto aqui, ó, eu já andei, perdão, 10 mil quilômetros, né? Eu falei metros, aqui é em quilômetros, tá? O trajeto sai então do Polo Norte, segue até a linha do Equador, pelo meridiano de Greenwich, beleza? Depois se desloca ao longo da linha do Equador até 45 graus leste. Então ele chegou aqui, ó, na linha do Equador, agora ele vai andar mais 45 graus leste. Ah, beleza. Então quanto que ele andou aqui? Vamos pensar. Se ele andasse 360 graus, ele teria andado quanto? 40 mil quilômetros, né? Só que ele não andou 360, ele andou 45. Então quanto que ele andou? 45 é 1/8, né? De 360, né? Aqui você pode usar uma regra de 3, mas dá pra fazer de cabeça, vai dar 5, né? Ó, 360 graus, que é a circunferência completa, é quantos? Tem um comprimento de 40 mil quilômetros. Aí ele andou 45. 45, então tem x. X é igual a 40 mil vezes 45 sobre 360. Então dá quanto? 45 por 360 cabe em 8, né? É isso mesmo? Cabe em 8? Deu 40, 36, isso mesmo, cabe 8. Então dá quanto? 40 mil sobre 8. 5 mil, né? Ou seja, quando ele foi aqui, ele andou mais 5 mil quilômetros. Beleza. E então, retorna ao Polo Norte por esse meridiano. Ou seja, como assim por esse meridiano? Ele chegou até aqui e ele voltou para o Polo Norte como? Lembra que eu tenho diversos meridianos, né? Eu estou dividindo ali a Terra em 24 meridianos, né? Cada um valendo 15 graus, né? Ou seja, ele pegou aqui ó, e subiu por esse meridiano aqui, ó. Então agora ele andou mais quanto?
mais um quarto de volta, né? Um quarto de circunferência, ó. Aqui seria a circunferência total. Ele falou para considerar como uma esfera perfeita. Ele andou mais um quarto, então, mais 10 mil quilômetros, né? Então ele andou 10 do Polo Norte até o Equador, mais 5 até o meridiano 45 graus leste, e depois andou mais 10 para voltar para o Polo Norte. Então o comprimento total que ele andou foi de quanto? 10 mais 10, 20 mais 5, 25. Então ele andou 25 mil quilômetros, gabarito letra C. Então essa questão aqui também é questão tranquila, você viu que é questão de uma visualização. Então essa questão de visualização ajuda bastante, tá? Teve um tempo, por exemplo, ó, até falando de visualização, que as questões de geometria plana, tá gravando, é isso mesmo. As questões de geometria plana, elas não tinham desenho. Ele só te dava assim, ó, considera um triângulo ABC, aí considera um ponto N sobre o lado AB, de forma que AB é 1/3 de NB. Então a gente dava assim o texto e você que tinha que construir o teu triângulo, construir o que estava acontecendo. Esse tipo de exercício ele te ajudava muito justamente a visualizar. E vocês perceberam nessa questão lá, em que eu coloquei um paralelepípedo dentro, inscrito numa esfera, né? E esse exercício aqui também, essa questão da visualização do que está acontecendo é muito importante, tá? Então, até aqueles exercícios mais antigos da FUVEST, eles são bons para você praticar isso, tá? Que isso aqui é bem, bem importante, tá? A segunda fase também vai te ajudar bastante, tá? E lembrando, tá? O ideal é que você esteja fazendo junto comigo as correções aqui, tá? E escrevendo e anotando tudo que você precisa, porque exatas, né? Principalmente exatas, você tem que ter um estudo muito, muito ativo. Certo? Então, bora lá. Bora para mais uma. FUVEST 2023 diz o seguinte: para medir o volume de uma pedra irregular, Ana utilizou. Calma, deixa eu jogar aqui para a minha direita a imagem rapidinho. Aí. Para medir o volume de uma pedra com formato irregular, Ana utilizou um recipiente com um raio de 8 centímetros, com água até a altura de 20 centímetros. Após colocar a pedra no recipiente, a água subiu para 23,5 centímetros. Qual o volume da pedra? Beleza. O que está acontecendo? Eu tinha esse volume aqui de água, e depois, quando eu coloquei a pedra, eu tive o quê? Essa mudança na altura, né? Então, aqui, ó, eu tenho esse desnível aqui da água, né? Certo? A água, ó, ela vinha até a altura de 20 centímetros, depois ela foi até a altura de 23,5. Ou seja, esse desnível aqui da água vale quanto? 3,5 centímetros, né? Ah, beleza. Então é como se a água estivesse aqui, ó. A água antes estava aqui no pontilhado e depois ela subiu. Então, esse volume que está aqui, ó, acima, você concorda que é o volume de água que foi deslocado, ó? A água antes estava ali embaixo. Agora, todo esse volume aqui, ó, foi o volume de água que foi deslocado pela pedra. Ou seja, o volume dessa água aqui de cima, dessa parte, é exatamente o volume da pedra. Por quê? Isso aqui é um princípio que a gente vê lá em hidrostática, né? Se lembra que Arquimedes ele tinha uma função que o rei pediu para ele provar, para ele descobrir se a coroa era de ouro puro ou não. Descobrir se a coroa que o rei tinha recebido era de ouro ou se tinha algum outro metal. E Arquimedes, ele sabia a densidade do ouro, mas ele não sabia como calcular, como descobrir se de fato aquela coroa era de ouro ou não. E aí, né, a história diz que Arquimedes estava lá, estava pensando em como descobrir isso, e aí o que ele fez? Ele foi tomar banho de banheira, né? E a banheira estava bem cheia assim. E quando ele entrou, ele percebeu que quando ele entrou, colocou todo o seu corpo, a banheira ela extravasou e vazou água. Por que aconteceu isso? Aconteceu pelo seguinte: aquele espaço que antes estava sendo ocupado por água passou a ser ocupado pelo corpo dele. É a mesma lógica aqui, ó. Aqui ó, eu não tenho nenhuma pedra, né? Então vamos fazer aqui pontilhado, ó. Antes eu não tinha nenhuma pedra, então todo esse espaço aqui estava sendo ocupado por água. Agora que eu coloquei a pedra ali, ó, a água que estava ocupando aquele volume teve que se deslocar. Então, o volume da pedra é justamente esse volume de água que deslocou. Por isso que a altura ali subiu, né? Então, o volume da pedra
é o volume desse líquido deslocado ali, ó. E como que a gente vai calcular isso daqui? Isso aqui tá formando um cilindro, né? Aqui em verde, ó. Como calcular o volume de cilindro? Área da base vezes a altura. Tá, um cilindro é uma circunferência, né? Como calcular a área de circunferência? Π r ao quadrado. Então o volume vai ficar igual a quê? Π r ao quadrado vezes a minha altura da coluna de água. Então isso vai ser igual a quê? Π, eu não vou colocar 3,14 porque todas as alternativas estão em π. Então vou deixar aqui π vezes... Quanto que é o raio? O raio, ele tinha falado ali, ó. Um recipiente com raio de 8 centímetros. Então o raio ali vale 8. Então 8 ao quadrado, 64. Qual que é a altura aqui? Ó, é esse volume aqui, né? O volume de água é deslocado. 3,5 a altura da coluna de água, né? 3,5. Então, o volume ali, deslocado, que é o volume da pedra, vai ser 64 vezes 3,5. Quanto que é 64 vezes 3? Isso dá 12, deu 18, 19, 192. Mais 32, né? Porque é 3,5, mais metade, deu 4, deu 12, 224. Então, o volume ali, 224 pi centímetros cúbicos. Pô, legal. Então, esse é o nosso volume ali, tá? Então, o gabarito fica sendo letra B. Fica sendo nossa querida letra B, tá? Bora lá. E aí, uma questão para terminar aqui de volume de tronco de cone, né? Eu tava até fazendo anotação sobre ela. Putz, ela tá riscada. Já tá arriscada essa questão aqui. Mas beleza. Eu tava resolvendo ela, aí eu salvei. Aí eu salvei aqui. Mas, desconsidera essa parte aqui, tá? Aqui tá a fórmula só que a gente vai precisar usar. E vamos fazer essa questão aqui para terminar, então. Volume de... Será que tem mais alguma questão? Ou... Não, aqui é a última já. Caraca. E, ó, é esses formatos de questão que caem na prova da FUVEST. É esse formato aqui. Essa questão aqui, eu até fiz questão de colocá-la, porque existe nossa ideia de tronco de cone. O que é um tronco de cone? Tronco de cone é aquilo, né? Que a gente vai pegar um cone. Nossa, peguei uma seta. Aí não é cone, né? Eu vou pegar um cone. Deixa eu fazer meu cone rapidinho aqui, ó. E aí eu vou pegar... Imagine que eu vou fazer uma seção aqui, ó. Opa. É como se fosse cortá-lo aqui, ó. Fosse cortá-lo aqui. Cortei ele, tá? E aí aquela parte de cima eu retirei. Então arranquei. Opa. Eu cortei ali. Então eu tenho o quê? Um tronco de cone, né? Que seria uma parte de um cone, né? Beleza. Tem como calcular o volume direto de volume de cone, de tronco de cone? Tem sim. Que é essa fórmula aqui que a gente já vai ver ela daqui a pouco. Porém, você se lembra naquele exercício lá em cima? Naquele exercício lá, eu queria saber o volume da água, né? E aqui, como que eu fiz aquele volume ali? Eu usei as proporções, né? Eu fiz semelhança de cones, né? Que foi aquele processo que eu te mostrei aqui no começo. Eu sempre utilizo esse processo. Eu evito ao máximo utilizar o cálculo direto do volume de tronco de cone. Por quê? É uma fórmula bem estranha, tá? Que é a fórmula que a gente vai ver aqui. Porém, em alguns exercícios não tem como a gente fazer aquela semelhança. Ou até tem, mas vai dar muito trabalho. Então vai gastar um tempo muito grande. Então às vezes vale mais a pena a gente fazer por volume de tronco de cone mesmo. O volume de um tronco de cone, vamos pensar o seguinte primeiro. Eu tenho esse raio maior, que eu vou chamar de Rzão, e esse A raio menor, que eu vou chamar de Rzinho. E esse tronco de cone aqui, ele tem uma determinada altura H. E como que eu calculo o volume dele? O volume de um tronco de cone é dado por volume é igual a H sobre 3 vezes área da base maior, πr quadrado, área da base menor, πrzinho ao quadrado, mais raiz quadrada de π da área da base maior, vezes
área da base menor. É vezes isso mesmo. Vezes a área da base menor. É isso que nós temos, tá? Volume de tronco de cone. E qual que é a nossa ideia aqui? O exercício vai falar o seguinte: um designer de produtos deseja fabricar um vaso para flores conforme a figura a seguir. Sabe-se que a base e o topo do vaso são uma circunferência de raiozão medindo 10. Então aqui vale 10. E o raiozinho medindo 5. Com a parte central, uma circunferência de raio Rzinho, né? E a altura H medindo 12. Então essa altura aqui mede 12. Qual a capacidade volumétrica desse vaso? Então esse vaso aqui é formado por dois troncos de cone, né? Esse tronco de cone e esse outro tronco de cone. E ambos têm o mesmo volume, né? Por quê? São a mesma base maior, a mesma base menor, a mesma altura, então eles têm exatamente o mesmo volume. O volume para você calcular um tronco de cone é essa. O volume do vaso é dado por dois troncos de cone. Então eu vou pegar essa fórmula e vou multiplicá-la por 2. Vai ser assim o nosso volume. Então nosso volume vai ser igual a quê? Aí é só substituição. A altura é 12. Então fica 12 vezes 3. Não, 12 sobre 3 vezes π. Raiozão é 10. 10 ao quadrado, 100. Mais π vezes Rzinho, 5. Ao quadrado, 25. Mais raiz de π vezes raiozão ao quadrado, 100. π vezes Rzinho ao quadrado, 25. E isso aqui tudo vezes 2. Então, o volume deu quanto? 12 sobre 3 dá 4, né? 12 sobre 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. Então aqui já deu 8 vezes 100π mais 25. 125π. Mais, aqui dá quanto? 2.500π ao quadrado. Dentro da raiz. Então o volume ali vai dar quanto? 8 vezes 125 mais raiz de 2.500 é 50, né? Raiz de π é π, que é 125π. Então o volume vai dar quanto? 8 vezes 150. Não, 175. 175 vezes 10 é 1.750. Menos 300 e... eu não vou conseguir fazer de cabeça não, tô meio devagar hoje. Então 175 vezes 8 vai dar 40. Aqui vai dar 56,60. 14. Né? 1.400. Então gabarito letra A? Isso mesmo. Letra A. Então aqui a gente teve que usar volume de tronco de cone, tá? Porém, o mais comum é que a gente consiga usar semelhança, tá? Então, volume de... Qual que é a minha recomendação? Sinceramente, a prova é domingo. Dá uma olhada na fórmula. Até às vezes no carro você anota no teu celular, sabe? A fórmula para você tentar chegar bem fresco, tá? Porque é uma fórmula um pouquinho mais chatinha de memorizar, certo? Mas aqui a gente varreu tudo de geometria espacial. É dessa forma que cai na FUVEST, tá? Então, lembrando que a prova é domingo, né? A prova da FUVEST é esse domingo. E aí eu vou fazer a prova também, pra gente ver como que tá essa prova. Eu vou tentar trazer o mais rápido possível. Eu moro um pouco longe do local da prova, porém, assim que eu chegar em casa, se não for tarde, eu já vou abrir uma live, a gente vai fazendo a correção ao vivo da FUVEST. E segunda-feira, a prova é domingo, segunda-feira a gente já começa a turma do intensivo FUVEST segunda fase. Se você quiser arrebentar, meu, de verdade, a gente vai passar por aprofundamento teórico. A gente vai passar pela prática da revisão. A gente vai fazer tanta prova de segunda fase. Eu vou te mostrar o nível de aprofundamento. A gente vai fazer revisão teórica. A gente vai se aprofundar. Eu vou te ensinar como você vai escrever cada tipo de resposta. Por quê? Na segunda fase não adianta você calcular. A potência dissipada foi 100 watts. Beleza, mas como que você chegou nisso? Independente se você construir a resposta de maneira errada, isso faz com que você perca muito
muita pontuação. Então, tenho certeza que, se você quiser arrebentar a segunda fase na FUVEST, o intensivo vai ser perfeito para você. O link para você entrar no grupo e saber mais sobre como vai funcionar. A turma já vai começar segunda-feira, tá? Então não perca tempo. O link tá aqui na descrição do vídeo, certo? Então, e lembrando também que se essa aula te ajudou, não deixa de curtir, de compartilhar e se inscrever no canal, certo? Então é isso, até a nossa próxima aula. E te espero, na verdade, lá dentro do intensivo FUVEST.